Boa noite. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025. E este é o programa No Fio da História. Game over. Bolsonaro e a maioria dos integrantes de sua camarilha golpista estão presos e começam a cumprir suas penas por atentarem contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, ou seja, a nossa democracia. No entanto, o último capítulo desse roteiro inédito na história republicana brasileira, que pela primeira vez levou um ex-presidente e altas patentes militares à condenação e prisão por atos golpistas, foi escrito de forma dramática. A prisão de Bolsonaro, antecipada pelo ministro Alexandre de Moraes, teria frustrado um plano de fuga que, segundo fortes indícios e investigações da imprensa independente, contaria com o apoio dos Estados Unidos e da CIA. Veja nesta edição a frustração de Donald Trump, que, sem saber ainda da prisão do amigo, disse em entrevista que pretendia se encontrar em breve com Bolsonaro, mesmo sabendo que o ex-presidente brasileiro estava preso domiciliarmente e prestes a iniciar o cumprimento de uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pela justiça brasileira. Veja ainda, nesta edição de No Fio da História, as relações promíscuas da Faria Lima e da direita brasileira no caso do Banco Master. Geopolítica. A escalada das ameaças do Império Norte-Americano contra a Venezuela, as frustrações da COP30 no Brasil e o papel do presidente Lula no G20. A iminente ameaça de fuga de Jair Bolsonaro precipitou a inédita e mais aguardada notícia dos últimos 2 anos: a decretação da prisão de um ex-presidente da República por crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Igualmente inéditas foram as prisões, após a decretação do tramitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, de 2 generais, Augusto Heleno e Paulo César Nogueira, também condenados por conspiração em uma tentativa de golpe de Estado. Além dessas, foram decretadas as prisões definitivas dos delegados federais Anderson Torres, já consumada, e Alexandre Ramagem, também deputado federal, que está foragido nos Estados Unidos. Os militares, incluindo o ex-capitão Bolsonaro, deverão perder suas patentes por desonra, e o deputado federal Ramagem será cassado e também expulso do serviço público, assim como Anderson Torres. Todos estão inelegíveis. Para o desencadeamento de todos esses atos e a decretação do transitado e julgado nos processos de todos esses atores do núcleo central da trama golpista, no entanto, o ministro relator Alexandre de Moraes eliminou as últimas possibilidades de adoção pelos condenados de quaisquer expedientes protelatórios do processo, como seriam os embargos infringentes. Ele tinha pressa. E por quê? Havia um plano para dar fuga a Bolsonaro, que ficou claro com a violação de sua tornozeleira eletrônica. O mais extraordinário, porém, são evidências do possível envolvimento nesse plano do próprio governo norte-americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não sabia da prisão de Bolsonaro quando foi questionado sobre o fato por repórteres no sábado, 22, em entrevista concedida antes de embarcar no helicóptero presidencial que o aguardava nos jardins da Casa Branca.
Ao ouvir o nome de Bolsonaro, Trump afirmou: "Eu falei ontem à noite com o cavalheiro a quem você se referiu, e nós vamos nos encontrar, acredito, em um futuro muito próximo." Ora, como Donald Trump poderia esperar se encontrar em um futuro muito próximo com alguém que já estava em prisão domiciliar e prestes a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão que lhe foi imposta pela justiça brasileira? Ainda nessa curta entrevista, ao ser informado da prisão de Bolsonaro naquele mesmo dia, Trump demonstrou surpresa e pediu para o repórter repetir a afirmação. Disse então que não sabia nada sobre o assunto e, visivelmente desapontado, declarou: "Isso é muito ruim." Veja a breve e reveladora entrevista de Donald Trump. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Bolsonaro Former Brazilian Brazil. president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Any comment about the president being arrested today? What? Any Bolsonaro comment about the was former arrested. Brazilian Today. president being arrested today? No, I don't know anything Sir, about it. have you heard about it? Mr. President. Mr. President, are Mr. you willing? President. Are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. Mr. Yeah. President. That's too bad. Do you have any comment, That's Mr. too bad. President? No, I just think it's too bad. A casa de Bolsonaro, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, fica a 15 minutos de distância da embaixada norte-americana. Especula-se que o provável plano de fuga incluiria o aeródromo particular da família do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, amigo pessoal de Bolsonaro, a quem visitou no dia 5 de novembro em sua prisão domiciliar, com autorização do STF. A pista de pouso fica a 200 metros do condomínio de Bolsonaro e entrou no radar de monitoramento da Polícia Federal nos últimos dias, segundo matéria do Intercept Brasil. A vigília, convocada pelo filho 01 do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, para a noite de sábado, na porta do condomínio do pai, criaria um ambiente tumultuoso propício à implementação do plano de fuga. Livre da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro poderia, em meio ao tumulto, ser ejetado por um esquadrão tático que o embarcaria em um helicóptero que faria em segundos a transferência do fugitivo do aeródromo de Piquet até a embaixada americana. Porém, assim como demonstraria a surpresa de Donald Trump, a ação rápida da Polícia Federal brasileira, que prendeu Bolsonaro às 6 horas da manhã daquele sábado e o transferiu para detenção na sede da corporação, frustrou o plano mirabolante, provavelmente urdido com a ajuda da CIA. Reveja com a jornalista Meane Albuquerque os fatos que levaram Bolsonaro à prisão na sede da Polícia Federal de Brasília, onde ele cumprirá a sua pena por determinação de Alexandre de Moraes. O ex-presidente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no último sábado, dia 22 de novembro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado considerou que havia risco de fuga e de ameaça à ordem pública. Na véspera, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Segundo a defesa, ele estaria sob efeito de remédios e a tentativa de destruir o dispositivo ocorreu porque o ex-presidente estaria tendo alucinações de que havia uma escuta no interior do aparelho. Além disso, uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, na porta do condomínio da casa onde Bolsonaro cumpria medida cautelar, foi vista como um meio para facilitar uma provável fuga, a exemplo do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos por golpe de Estado, na mesma ação penal que condenou Jair Bolsonaro.
Brizola Neto, vimos aí matéria, né, produzida aqui pelo programa No Fio da História, relatando não só os acontecimentos que levaram à prisão de Jair Bolsonaro, mas também a essa situação muito extraordinária de repente termos aí uma possibilidade de uma fuga tentada por Bolsonaro, que teria a participação, quem sabe, do governo americano, da CIA, Donald Trump, enfim. Mas, pela primeira vez, conseguimos ter a prisão de um ex-presidente de altas patentes militares, comparsas dele, na tentativa de golpe de Estado. Donald Trump ficou muito surpreso com isso, né? E disse até que esperava encontrar Bolsonaro em breve, ou seja, um apenado da justiça brasileira, né? Mas, felizmente, esses planos foram frustrados. Como que você analisa tudo isso? Olha, então, essa história ela tem todas as características, todos os indícios de que realmente Bolsonaro estava preparando uma fuga, né? Você tem ali... Aliás, eu acho que se meu avô fosse vivo, ele ia falar, olha, isso aí tem olho de jacaré, tem couro de jacaré, querem dizer que não é jacaré, né? O Bolsonaro, primeiro, o filho dele convocou uma vigília para tumultuar a entrada da casa ali e talvez fazer uma confusão, permitindo ali que se tivesse ali algum desvio de atenção das equipes policiais que ali estavam, para facilitar essa fuga. Depois ele tentou romper a tornozeleira, né? Fez uma violação clara ali daquele aparato ali que garantia ali o controle de onde ele estaria. E em terceiro, essa declaração do presidente americano. Como assim ele falou com o Bolsonaro? Como assim ele falou que em breve encontraria o Bolsonaro, um apenado na justiça? Então, tem todos os indícios, né, de que, mancomunado com o governo americano, Bolsonaro fosse tentar, naquele dia da vigília, uma fuga, provavelmente para a embaixada americana, e dali se evadir para os Estados Unidos. Então, a justiça brasileira atenta aos fatos, atenta, né, às tentativas de violação e à insubordinação do Bolsonaro, reiteradas insubordinações do Bolsonaro ao devido processo legal, ao Estado Democrático de Direito, se antecipou e frustrou essa tentativa de fuga, né? E aí a gente viu a surpresa, como você disse muito bem, do presidente americano, que quando foi abordado pela imprensa não sabia que o Bolsonaro tinha sido preso, né? Não sabia. A imprensa falou para ele e ele se tomou de surpreso, né? Perguntou se era isso mesmo que tinha acontecido. Então, a justiça foi muito bem, evitou que um criminoso, né, que está tendo o seu processo finalizado, com sua sentença tramitada em julgado, não pudesse fugir, né, e de alguma maneira escapar da sentença que lhe foi aplicada pela justiça. Pois é, eu acho que isso tudo fica muito claro, inclusive conforme desenvolvemos aqui na nossa matéria, alguns aspectos assim bem interessantes, né? Como, por exemplo, a pista de pouso do Nelson Piquet, a 200 metros da casa do condomínio do Bolsonaro, né? Que o Piquet teve na casa do Bolsonaro, com autorização até do STF, para visitá-lo no dia 5, ele já em prisão domiciliar, né? A embaixada americana fica a 15 minutos da casa do Bolsonaro, de carro. Então, uma saída ali no meio daquele tumulto que, né, dentro daquela tal vigília, né, para colocar o Bolsonaro num helicóptero saindo dali e pousando segundos depois na embaixada americana não custava, né? Esses fatos nós estamos aqui trabalhando, aqui o programa está trazendo à tona, outras mídias independentes do país estão levantando essas questões também, né? Mas o que eu acho que é mais significativo nisso, né,
é realmente a intromissão norte-americana nos nossos assuntos, como sempre fizeram, como sempre quiseram e tentaram e conseguiram fazer, né? E a ponto de, imagine só, uma situação dessa se conseguem ejetar um condenado da justiça brasileira e dar fuga a uma personalidade dessa. Imagina como é que é isso, Brizola. Claro que tudo isso aí puxa o nosso fio da história, né? Tudo que vem lá de trás, que sucedeu até o golpe de Estado de 64, não é isso? Sem dúvida. A gente sabe tudo que o imperialismo, nós trabalhistas, sofremos na pele tudo isso, né, tal. Então a gente viu, principalmente hoje são revelados documentos do Departamento de Estado americano que revelam a ação direta do governo americano no golpe de 64. Inclusive o que estão fazendo na Venezuela hoje, fizeram no Brasil, encostaram aqui no Espírito Santo a quarta frota, né, para pressionar o presidente João Goulart naquele momento ali naquele momento do golpe de 64, dizendo que se houvesse qualquer tentativa de resistir ao golpe, as Forças Armadas americanas fariam uma intervenção no país. Durante o golpe de 64, a CIA, e o Departamento de Estado americano colaboraram com as ditaduras, todas as ditaduras que estavam no continente, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Brasil, fizeram a Operação Condor, que eliminou diversas lideranças políticas, inclusive o próprio presidente João Goulart. A gente sabe que existem dúvidas, existem quase evidências de que ele teria sido assassinado assassinado por agentes da CIA, em conluio com o SNI, em conluio com serviços de inteligência da Argentina e do Uruguai. Então a gente não tem dúvida do que eles são capazes. E não tenho dúvida de que, mais uma vez, eles estavam fazendo essa tentativa clara de intervir na soberania nacional, de intervir numa decisão judicial do Estado brasileiro para garantir fuga ao presidente que violou a Constituição, o presidente que tentou dar um golpe de Estado. E, assim, o que a gente tem que entender? Qual é o real objetivo dos Estados Unidos nessas operações, da fuga ao Bolsonaro, nessa ameaça de intervenção na Venezuela? O governo americano claramente quer mudar os regimes, quer mudar os governos que existem em países que se opõem a seus interesses na América do Sul e na América Latina, México também. Então, assim, os americanos já perderam a sua disputa, eles não têm mais como disputar com a China, com a Rússia, o controle geopolítico da Eurásia. Não tem mais como disputar o controle geopolítico da África. A presença russa, a presença chinesa nesses continentes já é muito forte. Sobrou a eles os vassalos da Europa e aquilo que eles chamam de backyard, quintal dos fundos, na opinião deles, que é a América Latina. Então, a América Latina está sob ataque. Todos os governos que não são aliados aos interesses americanos, como é o caso do governo Milei na Argentina, que até recebeu uma ajuda generosa do governo Trump para equilibrar suas contas públicas, todos esses governos que se opõem aos interesses americanos, eles estão sendo enfrentados, confrontados. Aqui, nessa tentativa de facilitar a fuga do Bolsonaro. Na Venezuela e na Colômbia, uma ameaça direta de intervenção militar. E aí, já pulando aqui para essa questão da Venezuela, eu acho que o continente sul-americano tem que estar alerta, porque a força militar que foi enviada ali ao litoral venezuelano, ela é de uma proporção tão grande que parece muito difícil que não haja algum tipo de ação. O presidente está tendo mobilizado aquela força militar, tantos ativos militares ali, e não fazer nada, parece que vai ser meio difícil para ele. E ele tem escalado nas denúncias. Agora mesmo notificou as empresas aéreas
para ficarem atentas a sobrevoo sobre a Venezuela, dizendo claramente, quase o fechamento do espaço aéreo venezuelano. E muito difícil que a gente não tenha uma escalada desse processo e que possivelmente possa chegar realmente não só uma guerra psicológica, mas uma guerra quente. Agora, iniciar esse processo, aí existem várias possibilidades. A gente já até tratou aqui em outros programas, né? Pode ser que simplesmente ele faça um cerco ao litoral venezuelano. Pode ser que simplesmente ele envie os seus agentes da CIA assassinos para tentar, de alguma maneira, assassinar o presidente Maduro, como já fizeram diversas outras vezes. Fizeram com Gaddafi, lá na Líbia. Eu estava lá. Eu tive a oportunidade de ir com uma comissão parlamentar, junto com um conjunto de deputados, ali nos instantes finais do regime da Líbia, e claramente ali a CIA, aliado a alguns clãs que se opunham ao Gaddafi, promoveram o assassinato do Gaddafi. Então, não duvidem que a CIA pode estar armando um assassinato do presidente Maduro. Agora, tem a possibilidade também de alguém tentarem uma invasão terrestre. E aí, então, a gente não sabe como é que isso vai terminar. Porque você tem, na Venezuela, uma força armada que sabe que não tem poder para confrontar o poderio bélico americano, mas que está preparada para resistir. Lá existem mais de 5.000 venezuelanos, treinados militarmente nas milícias bolivarianas. Lá você tem um conjunto, você tem forças militares que foram preparadas há mais de 20 anos, desde o presidente Chávez, para resistir a uma possível invasão americana. E mais do que isso, lá existe um povo imbuído, organizado em torno de uma questão nacional e que não vai se entregar tão fácil ao imperialismo. Eu acho que a América Latina, volto a insistir, está sob cheque, está sobre uma intensa intervenção do Império Americano, e a gente precisa ver dos nossos líderes uma ação mais enérgica. Eu espero que essa questão da tentativa de acobertar a fuga do Bolsonaro, desperte no governo brasileiro uma solidariedade maior aos nossos irmãos venezuelanos, aos nossos irmãos colombianos. Está na hora do Brasil dizer que guerra com a Venezuela é guerra com o Brasil também. Guerra com a Colômbia é guerra com o Brasil também. Sim, é isso. Bom, inclusive vamos ver agora no nosso bloco geopolítico a questão da Venezuela, como também o fim melancólico aqui da COP30, aqui no Brasil, com toda a sabotagem dos Estados Unidos e dos países ricos, e também a participação do Brasil no G20. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. O governo da Venezuela repudiou nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, a medida dos Estados Unidos de designar oficialmente o cartel de Los Soles como organização terrorista internacional e voltou a negar envolvimento com o tráfico de drogas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, de ser o chefe do cartel. O status de terrorismo seria um suposto respaldo jurídico aos Estados Unidos para atacar alvos em território venezuelano. A grande operação militar norte-americana no Mar do Caribe e no Pacífico, que reúne milhares de soldados, caças F-35, pelo menos 8 navios de guerra, submarinos e até o maior porta-aviões do mundo, tem o objetivo de derrubar o governo Maduro para tomar posse das maiores reservas de petróleo do planeta. Desde o começo da ação, as forças norte-americanas na região realizaram pelo menos 21 ataques contra supostos barcos de narcotráfico, matando 83 pessoas, dentre elas pescadores.
Trump também autorizou operações secretas da agência de inteligência, a CIA, na Venezuela. Embora o presidente norte-americano continue negando a possibilidade de um ataque ou invasão, funcionários do governo dos Estados Unidos afirmaram à agência de notícia Reuters que uma nova fase nas operações está prestes a ser iniciada. Talvez por isso, no dia 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos tenha alertado as principais companhias aéreas sobre uma situação potencialmente perigosa ao sobrevoar a Venezuela. Depois disso, pelo menos 6 empresas aéreas internacionais anunciaram a suspensão de voos para Caracas. Também no dia 21, em entrevista à Fox News, Donald Trump anunciou que pretende ter uma conversa direta com Maduro por telefone ou videoconferência e que isso deve acontecer em breve. No entanto, não revelou qual será o teor da conversa. O presidente Lula participou da 20ª edição da Cúpula do G20, realizada nos dias 22 e 23 de novembro em Joanesburgo, capital da África do Sul. O G20 reúne representantes de 19 países e da União Europeia, nações que representam cerca de 80% da economia global. A edição desse ano discutiu agenda econômica, mudança do clima, transição energética e minerais críticos. Assim como na COP30 em Belém, os Estados Unidos, o maior PIB do planeta, não compareceram ao encontro. Em seu discurso no domingo, dia 23, Lula falou sobre a importância dos minerais críticos, afirmando que eles são fundamentais não apenas para o desenvolvimento das tecnologias de ponta, mas também para a transição energética. Para Lula, os países com grande concentração de reservas de minerais não podem ser vistos como meros fornecedores, enquanto seguem à margem em inovação tecnológica. O que está em jogo não é apenas quem detém esses recursos, mas quem controla o conhecimento e o valor agregado que deles derivam. Falar sobre minerais críticos também é falar sobre soberania. A soberania não é medida pela quantidade de depósitos naturais, mas pela habilidade de transformar recursos através de políticas que tragam benefícios para a população. Em entrevista à imprensa, ele disse ainda que o acordo entre os blocos econômicos do Mercosul e da União Europeia deve ser assinado em 20 de dezembro. É um momento muito especial para o Mercosul e um momento especial para a União Europeia. É um acordo que envolve praticamente 722 milhões de habitantes e envolve 22 trilhões de PIB. É uma coisa extremamente importante, possivelmente seja o maior acordo comercial, do mundo. E aí, depois que a gente assinar o acordo, vai ter ainda muita tarefa para a gente poder começar a usufruir, das benesses desse acordo. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, realizada em Belém, no Pará, terminou no sábado, dia 22 de novembro, um dia depois do previsto, após negociações que se estenderam pela madrugada. Um dos textos finais, chamado de Mutirão Global, unindo a humanidade em uma mobilização contra a mudança climática, desagradou ambientalistas e cientistas por não incluir a redução da dependência aos combustíveis fósseis e o fim dos desmatamentos, ambos propostos pelo Brasil. Mesmo sem definição sobre os temas mais relevantes, os especialistas consideram que houve alguns avanços, entre eles o aumento do financiamento para a adaptação climática, o reconhecimento da importância das populações de descendência africana no combate aos efeitos das mudanças climáticas e a adoção de indicadores para medir a velocidade e a forma com que os países estão se adaptando às mudanças. O presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago,
anunciou que a presidência brasileira na COP, que termina no final de 2026, vai elaborar 2 mapas do caminho, reunindo informações sobre medidas que precisariam ser tomadas em escala global para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e para acabar com o desmatamento. O resultado desses estudos deverá ser apresentado na COP31, na Turquia, cuja presidência ficará a cargo da Austrália. A Operação Compliance Zero da Polícia Federal culminou com a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, o Lobo da Faria Lima, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos no dia 17 de novembro. Vorcaro, que tentava embarcar em seu jatinho particular com destino a Dubai, é acusado de comandar uma organização criminosa especializada na emissão de títulos de crédito falsos. O esquema bilionário, que oferecia CDBs, certificado de depósito bancário, com rentabilidade impossível no mercado, levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master num dos maiores crimes financeiros já documentados no país, uma fraude estimada em 12 bilhões de reais. A trajetória de Vorcaro foi marcada por uma ascensão meteórica e extravagante, saindo de um fracassado projeto hoteleiro em Belo Horizonte para se tornar um bilionário em apenas 5 anos, ostentando jatinhos, mansões luxuosas e festas deslumbrantes. No entanto, essa fachada de sucesso era sustentada por um frágil castelo de cartas. Investigações revelaram que o banco operava com uma estrutura complexa para fraudar o mercado, vendendo carteiras de crédito sem lastro real, o que forçou o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, a iniciar o maior resgate de sua história no valor de 41 bilhões de reais. O alcance do esquema foi amplificado pelas ligações políticas de Vorcaro em Brasília. Ele mantinha um poderoso lobby composto por figuras como o presidente do PP, Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Este grupo atuou nos bastidores para proteger os interesses do banqueiro, com Ciro Nogueira tentando barrar uma CPMI e Ibanez apoiando a polêmica compra de ações do Master pelo banco estatal BRB, numa manobra vista como um esforço para salvar um banco privado rumo à falência com dinheiro público. As conexões de Vorcaro extrapolam o mundo político, incluindo vínculos com a Igreja Batista da Lagoinha, onde sua família tinha relações históricas com o pastor André Valadão, e de forma mais sombria com o crime organizado. As investigações apontam que o Banco Master recebeu investimentos da Reag Investimentos, um fundo suspeito de ligação com o PCC. Além disso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aplicou quase R$1 bilhão dos recursos da Rio Previdência, Fundo de Servidores Públicos, em títulos podres do Master, evidenciando o alcance e a gravidade do esquema que uniu o mercado financeiro, a política e o crime. Niterói celebrou 452 anos no dia 22 de novembro e abriu as comemorações com a tradicional Missa de Ação de Graças na Igreja de São Lourenço dos Índios, marco histórico da cidade. O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância histórica da igreja e anunciou que no ano que vem ela vai passar por uma nova restauração. A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Niterói, Dom José Francisco, e contou com a participação da vice-prefeita Isabel Swan, do ex-prefeito Axel Grael, de autoridades dos poderes executivo e legislativo, moradores da cidade, visitantes e religiosos. Ao longo do dia, o prefeito cumpriu compromissos da agenda de aniversário, entre eles a inauguração do Centro de Avaliação e Inclusão Social, o CAIS, no centro da cidade, que presta atendimento especial a pessoas com autismo,
E também a abertura do Centro Cultural Calbi Peixoto, no Fonseca, o primeiro equipamento público de cultura do município na zona norte da cidade. Para fechar com chave de ouro a comemoração, a praia de Icaraí foi transformada em uma grande roda de samba. O cantor e compositor Zeca Pagodinho foi a atração da festa, que reuniu mais de 80 mil pessoas.